Muito bom dia, queridos e amados ouvintes aqui do canal Eduquel. Somente em Jesus podemos obter forças para vencer o mal que existe em nós. Dia 26, nosso tema, a luta do cristão. A escolha do título da meditação de hoje prende-se com o fato de o descrente não ter a luta que o cristão tem. O homem não convertido não tem o Espírito de Deus e é controlado apenas pela sua mente carnal. Segundo Paulo, a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 8, versículo 7. O não cristão não obedece às regras ou às leis porque Deus lhe colocou no coração esse proceder. Ele obedece por razões pessoais e egoístas, devido à pressão social e etc. Ou talvez tenha sido criado num lar com princípios e tenha uma consciência que o leva a viver uma vida respeitável. O cristão, por outro lado, obedece a Deus porque o Espírito de Deus colocou o desejo de obedecer no seu coração. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Romanos capítulo 6, versículo 17. A pessoa que nasce de novo quer muito fazer a vontade de Deus na sua vida. Paulo chama isso ter prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, Romanos capítulo 7, versículo 22. Sob a promessa do novo concerto, o Espírito Santo começa a escrever a lei de Deus na sua mente e no coração. Porque repreendo-os, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus capítulo 8, versículos do 8 a 10. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porém, o novo crente descobre rapidamente que há outro desejo muito forte nele, o desejo pelo pecado. Agora que ele tem o Espírito de Deus, está consciente dos seus desejos pecaminosos, ao passo que, antes, muitos desses desejos não o preocupavam minimamente. Por isso, o cristão descobre que agora tem duas naturezas a residir nele. Uma que deseja seguir o pecado e a outra que deseja obedecer a Deus. Paulo descreve claramente este intenso conflito vivido por cada cristão em Romanos capítulo 7, versículos do 14 ao 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus,
mas com a carne, a lei do pecado. Todos os cristãos conseguem identificar-se com a luta que Paulo descreve. Eles muitas vezes vivem essa luta dia após dia, mês após mês e ano após ano, e nunca obtêm a vitória que desejam sobre o pecado. Cada cristão está bem consciente do fato de que há uma lei do pecado a viver dentro dele e de que está em guerra contra o desejo concedido por Deus de obedecer à sua lei. Tal como declara Paulo, ele tinha prazer na lei de Deus. Ele queria imenso obedecer a Deus em todas as coisas. No entanto, descobriu que lhe era impossível fazer isso. A sua natureza pecaminosa procurava constantemente fazer dele um escravo para a lei do pecado. Reconhecendo a impossibilidade de obedecer a Deus por causa do poder do pecado na sua vida, Paulo clama: "Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte?" Depois declara que pôde haver uma libertação da lei do pecado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículos 24 e 25. Em Romanos capítulo 8, versículos do 1 ao 4, Paulo dá a solução para este problema na vida do crente. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A solução para o dilema de Paulo é permitir que Jesus Cristo, através da lei do Espírito da vida, nos liberte da lei do pecado e da morte. Dito de outro modo, devemos deixar Jesus viver a sua vida em nós através do batismo do Espírito Santo. É a isso que Paulo chama andar no Espírito. Ele explica isto melhor na carta aos Gálatas. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Paulo diz-nos que os requisitos justos da lei serão cumpridos em nós quando tivermos Jesus a viver em nós, mediante o batismo do Espírito Santo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 4. Termino vos deixando uma mensagem de esperança, descrita em Efésios capítulo 1, versículos 17 a 19. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Soberano e eterno Deus, dá-nos a sabedoria e a compreensão de que precisamos para te amar e apreciar plenamente. Abre os nossos olhos para vermos a nossa pecaminosidade e a grandeza da tua misericórdia e do teu perdão. Faz-nos compreender a maravilhosa esperança que temos em Jesus. Abre os nossos olhos para vermos e crermos no teu grandioso poder, que está disponível para vencermos tudo que Satanás suscitar na nossa vida. Pelo teu poder, leva-nos de volta até ti e reaviva-nos. Que essa seja a minha sua oração nesse dia. Que o Senhor te abençoe e te espero amanhã aqui no canal Eduquel.